Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Rede e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui o Andrei Cussot, sócio fundador do escritório X10 Investimentos, credenciado ao BTG. Andrei, seja bem-vindo e, cara, obrigado demais pela sua participação. Tenho certeza que vai ser incrível estar aqui falando com você e que a turma vai adorar o nosso bate-papo. Pô, Bruno, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aí de poder participar, trocar um pouco de ideia sobre esse mercado que é tão gostoso de conversar e tem tantos desafios e oportunidades aí daqui para frente, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Bacana. E turma, olha, deixa eu falar uma coisa, viu? A agenda do homem é complicada. A gente está gravando aqui domingo, 8h20 da manhã. Foi quando eu consegui um horário com o Andrei para trazer o bate-papo dele aqui com vocês, hein? Então vamos valorizar, já deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos seguir o Andrei também nas redes sociais. Depois você me passa o Instagram. Chama Entre Altos e Baixos o seu Instagram, né, Andrei? Isso aí, entre altos e baixas. Legal, legal. Vou deixar aqui na descrição e depois a gente deixa mais contatos aqui do Andrei para vocês. E Andrei, me conta um pouquinho da X10. Vocês ficam em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Isso aí, a gente está aqui numa cidade muito pequena, de 30 mil habitantes, 33 mil habitantes, a capital nacional do espumante, aqui na Serra Gaúcha, bem ao ladinho do Vale dos Vinhedos, né? Então, fisicamente, a nossa estrutura hoje está aqui, mas a gente atende, hoje a gente tem clientes em 17 estados no Brasil e a gente atende brasileiros aí em 7 outros países, né? Então, porque a gente tem uma pegada no digital, assim, que funcionou muito bem desde o começo comigo, e hoje o povo todo lá da X10 gosta do digital e aproveita aí tudo isso que esse mundo novo aí nos oferece. Legal, legal. Vai ser primeiro episódio aqui com alguém forte no digital falando. Então, acredito que vai ser muito incrível. Insights incríveis vão rolar aqui, pessoal. E, Andrei, até falando um pouquinho, antes da gente entrar nessa questão que é muito interessante, né? A gente falar um pouquinho de performance, para a turma que gostaria de trabalhar aí com o Andrei, com a turma da X10, como é que funciona? Até eu fiquei curioso agora. Vocês contratam também, tem oportunidade para assessores em outros lugares do país? Ou é para o pessoal aí de Garibaldi mesmo da região? Como é que vocês fazem essa contratação? A gente sempre está com vaga, né, para o mercado financeiro, em determinadas posições aí, mas a posição de assessor de investimentos, sim, inclusive a gente dá prioridade sim para as pessoas de fora que queiram, né, ou trazer já estou com um assessor em alguma casa, eu quero trabalhar junto com a X10, porque a gente tem um plano de expansão legal, né, de realmente abertura de outros escritórios físicos. A gente tem essa carta branca do BTG quando a gente fez a migração para o BTG, a gente conversou com eles sobre isso. Então a gente tem essa quase um cheque em branco assim para trabalhar essa expansão, seja para poder incentivar os assessores que já estão trabalhando, já estão no mercado e queiram vir fazer parte da nossa família. E aí, isso, claro, é um casamento, pô, funcionou, rodou bem, a gente tem um tempo aí para nos conhecer e botar isso em prática, né? E, pô, se funcionou, a gente tem total interesse em abrir, né, escritórios físicos também em outras regiões aí. E aí, claro, para isso, obviamente, o perfil que a gente busca é aquele perfil bem empreendedor, que no assessor de investimentos já tem que transpirar um pouco isso, né, para ter sucesso. Então, meio que normalmente isso já bate, né? Mas se a pessoa tivesse interesse em, pô, quero crescer, quero montar minha equipe aqui na minha região e tal, aí fechou. Legal. Legal, legal. Então, se, por exemplo, tiver algum assessor aí com projeto, sei lá, no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, e quiser conversar com você para, de repente, se vincular a vocês, ou e futuramente, né, dando certo, abrir um escritório em alguma determinada cidade, pode conversar com você, né, Andrei? Isso aí, show de bola. Depois eu tenho meus contatos aqui, pode me chamar lá, com certeza. Pô, legal, uma grande oportunidade aí, turma. Vamos aproveitar. E, Andrei, uma coisa que eu acho que atrai muito na profissão do assessor de investimentos, né? Eu gostei muito disso quando eu vim para ela também. É essa possibilidade da gente, às vezes, poder ficar igual você está no interior do Rio Grande do Sul, atendendo clientes, como você falou, até não só de 17 estados, mas fora do país também. Conta para a turma, como que é você estar em uma cidade do interior atendendo clientes do mundo todo? É
fácil nunca é, né? Desculpa, não deixa eu usar essa palavra proibida, mas dá para fazer isso mesmo como assessor de investimentos? Você consegue operacionalizar o seu cliente que, vou chutar, tá? Deve ter um dos Estados Unidos, você Uhum. consegue atender ele perfeitamente estando aqui no interior do Rio Grande do Sul? É como tu falou, não é fácil, principalmente pela questão da ainda confiança, né, e tal, que pesa muito, pô, tu tá depositando tua vida financeira, né, nas mãos, às vezes, é algum desconhecido que tu nem viu, talvez nunca vai ver presencialmente, né, mas isso foi uma das mudanças, assim, dos gatilhos que a pandemia virou, assim, eu percebi que isso está muito mais tranquilo, né, Uhum. então, e obviamente, para mim, acaba que muitos dos meus clientes são tipo, meus seguidores lá do Entre Altos e Baixos, então o cara conhece minha vida, às vezes, mais que quem mora aqui do lado, né? Então, Uhum. o cara acompanha dia a dia e tal, então o cara já vai conhecendo confiança, conhece minha família e tudo mais, e isso vai dando, vai criando esses laços de confiança, né? Que é o Tá. grande, eu acho que é o grande ponto inicial. O resto do trabalho, assim, sabe, a questão do acompanhamento de carteira, né, enfim, do bate-papo que acontece sobre isso mensalmente, Certo. né, das oportunidades, isso é tranquilo, tira de letra mesmo. Mas a parte da confiança é o que, inicialmente, eu vejo que o pessoal, principalmente os novos assessores que tentam surfar mais essa questão, ou focar no digital, acaba Uhum. né? Mas dá para fazer com certeza. Assim, eu sou suspeito a falar que eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla, né, Andrei? Para mim, o nosso negócio, a principal objeção é a confiança, né? É. As pessoas, e corretamente, na minha opinião, elas têm, entre aspas, medo de nós, né? Elas não confiam em nós, elas ficam em dúvida. Afinal, existem tantos golpes hoje em dia, né, Andrei? Você deve conhecer tanta gente que caiu aí em esquema de pirâmide, enviou dinheiro para. Enfim, as pessoas perdem dinheiro com pessoas mal intencionadas e elas não sabem separar quem que é bem intencionado de quem não é. E aí é nosso papel provar, né, para as pessoas que, olha, não, eu estou fazendo um trabalho sério aqui com BTG Pactual, né, no caso de vocês, com BTG Pactual, uma empresa séria também. Você acha também que essa é uma barreira principal assim para prospectar e principalmente quando a gente fala de um cliente que está a milhares de quilômetros de distância, Andrei? Sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto que pega, assim. Então, é todo um trabalho de confiança, mas mesmo no presencial, pô, hoje eu estou aqui na minha cidade, vou abordar aqui um empresário aqui, por exemplo, da Tramontina, assim, que é uma das maiores empresas assim daqui da Ah, região. legal. E aí, pô, tu vai ter que trabalhar, vai ter que construir todos esses laços de confiança também, né? É muito difícil o cara depositar toda essa confiança. Ah, o legal, assim, que eu vejo que deu uma acelerada é que muita gente entrou na bolsa nos últimos anos, conheceu trabalhos de assessores, né? Alguns até se machucaram com assessores, né? Como é normal, né? Uhum. Profissões, mas isso também já trouxe uma certa educação, né? Eu gosto muito de trabalhar a educação das pessoas, eu venho desse ramo, né? Então, eu acho que tudo é essa construção mesmo, o cara entender qual que é o nosso papel, em que a gente pode ajudar, né? Por que ele pode confiar, né? Eu bato muito na tecla transparência também, então Uhum. eu vejo que facilita, sabe? Quando eu apresento a primeira coisa para os clientes, assim, quando eles vêm para o escritório, tem muita gente que diz assim, pô, vou deixar meu dinheiro lá com o Andrei na X10. Não, cara, tu não tá deixando dinheiro comigo, né? Então, eu bato muito essas coisas super básicas da transparência, né? Nos custos, pô, como é que eu sou remunerado? Eu tento deixar isso claro para as pessoas, para justamente nesse princípio de confiança ele já dizer, opa, tô mais tranquilo, gostei, né? Tô me Uhum. sentindo tranquilo. Eu tenho uma história engraçada até, que eu tenho uma cliente uma vez, e era uma cliente antiga, assim, que tinha um bom relacionamento, ela precisou de um dinheiro, e era de outra cidade, isso que chama mais atenção, ela foi até o meu escritório sacar o dinheiro. Ela chegou ali, oi, vim sacar, precisava de, sei lá, 30 mil, vim aqui sacar com você, Bruno. Falei, não, 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 não. E aí dela ficou brava que ela queria sair ali com o dinheiro. Acontece mesmo. É, E, Andrei, até assim, eu tô lembrando de uma história não, né, que acabou de acontecer. Eu estava falando com um aluno, né, fazendo a mentoria com um aluno jovem ali de 19 anos, e ele com muita pressa, assim, sabe? Primeiro mês de mercado e indo super bem na minha visão, conseguiu fazer várias reuniões,
Mas a gente sabe que é devagar, né, André? A gente que já está nesse mercado sabe que as coisas não são tão rápidas. Eu queria ouvir de você. Você falou um pouco sobre ganhar confiança, é um processo. Você, na sua opinião, quanto tempo demora esse processo? Assim, mais ou menos. É rápido? Não é rápido? Conta um pouquinho para a turma dessa sua experiência sobre a velocidade. Para você as coisas deram certo aí da noite para o dia? Ou foi um pouquinho mais demorado? Não, ótima pergunta. Assim, a minha história é um pouquinho diferente, mas eu vou tentar falar um pouco do geral do que eu vejo com os meus assessores. Depois eu falo um pouquinho da minha situação. Mas Claro. quando começa comigo aqui, é, eu tento muito tirar essa ansiedade inicial, porque realmente, se o cara vier com um pouco de ansiedade, achando que, pô, vou captar, sei lá quanto, cada um tem as suas metas lá, mas, pô, vou captar 1 milhão por mês, assim, no primeiro mês. Cara, é difícil, tem toda uma construção e tal. Eu sempre falo, tem que estar todo dia plantando sementes. Cada pouco, uma dessas sementes vai germinar lá e vai gerar, né, vai começar a gerar alguma coisa que no futuro vai ser frutos aí. Então, eu trabalho muito com tirando essa ansiedade aí, porque os 3 primeiros meses, principalmente, é de muita educação, porque o próprio assessor, muitas vezes, tipo, não é do mercado financeiro em si, ele vai ter, faz parte dessa construção aos poucos, porque se ele captar muita gente, ele nem vai conseguir atender muito bem, porque tem todo um aprendizado, tem um cliente que vai começar a operar alguma coisa de opções, vai ter chamada de margem, vai ter. E o cara tem que resolver um monte de problemas no dia a dia. Então, essa evolução bem gradativa, ela é saudável, inclusive, para a evolução, né, do cliente. Mas, obviamente, tem todo esse processo aí. Tem que atender bem um cliente, esse cliente vai indicar para outro, e assim vai. E eu vejo que o ciclo assim normal do pessoal no começo eu tento atender todo mundo, eu tento, é muito normal isso. Pô, eu Muito normal. não filtro carteira, e aí com o tempo tu vê, pô, agora eu já tenho uma carteira aqui, mas tenho muita gente, pouco patrimônio, aí tu começa a dar uma dosada nisso, vai pegando, tu vai pegando mais o jeito também, né, da própria captação, da onde que vieram os clientes que pro teu objetivo são os melhores, né, e aí vai. Então, esse processo é muito mais educacional interno do assessor mesmo do que, é claro, o mercado também vai começar a enxergar esse cara, então os clientes vão estar indicando, então aí é um processo natural, mas leva tempo, sim. O Warren Buffett tem uma frase bacana que ele fala assim: não há como gerar um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. Não tem o que fazer, né? A gente tem que É, esperar os 9 meses por bebê, né? Assim que funciona. Mas a gente ficou curioso agora, Andrei. Você falou que ia falar um pouquinho do geral e contar um pouco da sua história. Conta um pouco para a gente da sua história. vamos lá. Como é que foi esse crescimento? Assim, ó, eu tinha, antes de eu começar a pensar em assessoria, eu tinha feito minha certificação na Ancord e tal, mas era mais por gabarito, assim, sabe? Tenho tal certificação e tal. Sei. Eu tinha uma aula, eu tinha minhas outras empresas, né? Eu estava bem estabilizado nos meus outros negócios e eu dava aula de investimentos meio que por hobby, assim, né? Então, eu já tinha formado mais de 120 alunos presencialmente. Que hobby diferente, hein? É? Que hobby diferente, né? Normalmente o pessoal gosta de pintar, gosta de fazer exercício. Não, eu dou aula de investimentos como hobby. Muito chique. Era um negócio que hoje eu não consigo mais pela agenda, mas era algo que realmente eu sempre gostei muito, né? Porque tu acaba aprendendo muito mais, né? Sempre estudando muito, né? E aí, claro, esse pessoal foi formando uma carteira já para mim. Mas aí também eu comecei a dar umas mentorias, eu dava aula online também, mentorias e tal. E tinha um cliente meu que era ele trabalhava nas plataformas da Petro e ele ia sair viajar, tipo, sei lá, 35 dias ele ia ficar fora. Ele disse, ó, Andrei, pô, preciso que me ajude na minha carteira aqui, ver o que tem que fazer e tal. Eu falei, pá, vou ter que. Espera aí que eu vou organizar. Daí eu organizei a questão do credenciamento lá e tal. Eu já estava em conversa daí com uma corretora, que era na época a Guide de Investimentos. Foi onde eu comecei lá. E aí eu comecei a atender esse cara, né? Já de forma mais formal. Então ele migrou a carteira e tal. Então foi meu primeiro cliente. E esses Legal. 30 e poucos dias que ele foi viajar, acho que foi uma viagem, se não me engano, era para a China. Na ida e na volta, assim, da plataforma, ou ele voltou, não é, mas ele ficou uns 30 dias fora, assim. Quando ele voltou, ele já tinha uns outros 6 clientes para mim, sabe? Que legal, cara. Que legal, bacana. É, e, e Pode falar, por favor. muitos
pessoas elas vinham daí sim até mim, porque eu fazia sempre para ele um processo de, na minha carteira lá, eu tenho uma carteira compartilhada minha, que eu faço dividendos sintéticos, faço financiamento sintético, eu gosto Mas, muito de trabalhar com opções, né? E aí mas eu gostava muito disso, né? Eu tenho meu método lá que se chama método no bolso, que o legal, foco é né? botar dinheiro no bolso todo mês, né? Então eu tenho já tinha essa questão, e quando eu comecei a abrir para assessorar, pô, veio bastante gente do online, mas também passei por esse processo educacional de entender quais são as demandas de um cliente, né? E aí como é que tu resolve tudo isso numa plataforma nova, que era a plataforma da Guide, e aí não tinha também tanta coisa automatizada. Então, pô, foi todo um processo. Eu meio que dei uma estufada assim na questão da quantidade de clientes, sem ter um volume financeiro tão grande, mas um trabalho Uhum. absurdo. E aí sim, aí eu larguei meus outros negócios, assim, deixei estão rodando todos até hoje, mas Sei. eu me foquei daí sim, porque né, na carteira desses meus clientes, e aí comecei a prospecção minha mesmo, né? E aí passei por todas essas outras etapas que tu já conhece aí. Perfeito, perfeito. E assim, pô, bacana, não tem nem como eu não gostar da sua história, porque tem muitas semelhanças com a minha. O DNA de renda variável também eu tenho bastante. Eu sempre brinco com a turma, né? Eu falo, poxa, eu não me sinto muito assessor de investimentos quando eu atendo aquela senhorinha que vai deixar tudo em LCA, sabe? Nada contra, né? Sempre tive clientes assim e adoro ajudar elas também, esse tipo de cliente, mas quando a gente trabalha com renda variável, acho que é onde mais a gente consegue ajudar, e é muito que o gerente do banco não faz, né, André? O gerente do banco Exato. nunca vai olhar opções para o cliente, pelo menos no modelo que é hoje. Agora, o assessor consegue, né? O assessor tem expertise para isso, eu acho que é aí que a gente se diferencia 10 mil vezes mais, né? Agora, uma previdência privada, assim, a gente mostra uma melhor do que tem no banco, o cliente faz a portabilidade, tudo bem, show. Agora, no acompanhamento de uma carteira de ações, eu acho que é um pouquinho mais divertido, pelo menos na minha opinião também. Não, e E, eu acredito tanto nisso e tanto nesse diferencial que, assim, a nossa estrutura aqui, eu vejo escritórios muito maiores que o nosso, que nem tem mesa ainda, né? De uh, interna. E nós, desde, tipo, assim, eu fiquei uns 6 meses com um exército de homem só, era só eu, o escritório. Aí, sei. cliente meu que foi meu, sei lá, meu primeiro patrão, assim, é, coisa de 15 anos atrás, ele era meu patrão, ele virou meu cliente depois, né? E aí ele era trade pro, assim, então ele tinha certificação, o cara é bem diferenciado, e aí a parte mais longo prazo, assim, e tal, ele deixava na minha mão, e ele falou, pô, vamos abrir um escritório junto, vamos abrir um negócio físico e tal. E Aí, aí ele virou meu sócio aqui, e que ele massa. cuida da mesa. Então, toda essa parte desde ali a gente montou uma mesa, né? Então, hoje facilita muito também para os assessores novos, que o cara não precisa entender tudo, toda aquela lógica das opções e tudo mais, porque a gente sempre tem um assessor anexo aí a ele, que vai ajudar nessa parte mais variável, mais opções, essas estruturas, né? Sim. Então, isso facilita muito também para o assessor novo não ter que já de cara aprender tudo isso, ou você não vou conseguir. Não, a gente auxilia muito aí nessa etapa aí também. E isso, turma, isso vale ouro, viu? Porque o Andrei não pode falar isso, mas eu posso, né? É aí que dá a grana mesmo, tá? Da assessoria de investimentos, turma. É, sim, sempre brinco, né? Mas previdência privada, esse tipo de ativo, dá receita, né? Até porque não tem diferencial, como eu acabei de falar, né? O que você está entregando de valor para o cliente? Uma previdência privada que rende 10% a mais do CDI, bacana. Amanhã o gerente do banco acha uma lá que foi bem e puxa de volta essa previdência. Agora, uma, entre aspas, gestão, né, de carteira de ações, gestão de carteira de ativos, né, Andrei? Tem muita demanda para isso e processor paga bem, assim, vamos falar, dá uma remuneração legal. Então, é um nicho que eu foquei bem na minha carreira também. Eu gostei bastante de trabalhar e acho que é muito gostoso trabalhar dessa forma. Tem os perrengues, né? Claro, né? A gente toma umas porradas aí que não deixa nem a gente dormir de noite, né, André, de vez em quando. Mas, final das contas, é gostoso. E quando a gente tem clientes com um perfil, a gente acaba nem tendo tantos problemas, né, André? Assim, o cliente está ciente, né? Quando a gente acha o cliente certo, ele sabe, ele opera, ele entende como é que funciona o mercado também, muitas vezes, né, André? Esse ponto é muito importante, né? Primeiro ponto é essa questão, o cliente do perfil certo estar, né? Aquele cara que pode estar fazendo isso, estar fazendo, né? Senão, ele não vai dormir e tu não vai dormir, porque as primeiras
os primeiros dias de mercado ruim, eu ficava tenso, assim, aqui, eu sofri Aham, muito mais do que eu já gerenciava a minha carteira, a coisa da minha família, das empresas, assim, eu já mexia, né? Mas, aham. assim, é incomparável quando tu tem a carteira de um cliente e tal, e tu conhece a história dele, porque eu foco muito em conhecer a vida do cliente, os objetivos e tal, e aí tu tem um dia, dois, três, mercado ruim, tu sabe que esse cara vai ter um preju, ou tá tendo um preju momentâneo aí, isso é difícil, faz parte daquela etapa da evolução do assessor, o cara entender isso, saber conviver e tomar as melhores decisões aí. Total. Inclusive, eu acho que é muito importante, não que às vezes o pessoal entende errado, né, Andrei? Não é pegar o cliente que deveria estar em renda fixa e fazer ele operar. Não, é Uhum, buscar os clientes que operam, que gostam disso, né? Que tem esse perfil. Eu, por exemplo, eu sempre tive 50% da minha carteira em renda variável. Então eu uhum, sou agressivo, sempre fui. Por que eu não posso ajudar os clientes com perfil agressivo também, né? Eu sou bem a favor. Falo pro pessoal, às vezes eu falo assim, né? Eu tenho alguns alunos que viram assessores porque eram traders, por exemplo, né? E gostavam desse mercado. Aí quando eles viram assessor, eles não focam nesse nicho porque eles já têm tanto conhecimento. Eu falo, qual a lógica? Qual a é, lógica? Andrei, mas deixa eu te fazer algumas perguntas que, assim, queria muito ouvir esse conhecimento de você, né? Seria fascinante você compartilhar um pouquinho da experiência sua com a turma. Eu também cresci, basicamente, assim, quando deu certo para mim, não foi tão organizadamente como para você, você foi trilhando o caminho ali, ó, passo a passo, pô, história fenomenal. Eu meio que as coisas não estavam dando certo, e aí eu comecei a testar a parte educacional também, tá? Comecei a fazer muito mais no mundo presencial. Eu fazia palestras presenciais, fazia ali toda semana no meu escritório, terça-feira, 8h30 da manhã, para 2, 3 pessoas, fui dando palestra, palestra, palestra. Aí começou a crescer os tamanhos das palestras, comecei a fazer curso de investimentos e assim, a base dos meus clientes veio daí também. Aí depois a indicação começou a crescer. Eu até fiz também um Instagram, tá ativo até hoje, mas eu tinha um Instagram só que eu não focava tanto, eu focava muito mais no presencial. Então, para mim também o que deu certo, como eu não tinha relacionamento, eu era muito jovem, foi a parte educacional, né? Eu fazia palestras e, obviamente, assim como o Guilherme Benchimol fez a XP, né? Ele fazia palestra, quem ia na palestra tinha interesse em investir e ele trazia para lá. Fala para mim, foi mais ou menos assim o processo para você? E me explica também a importância do digital aí para você, para X10, para a empresa de vocês. Para mim, não só para mim, né, para toda a turma que está assistindo, que eu acho que todo mundo a esse ponto está bem curioso de ouvir é, mais sua experiência sobre isso. o meu processo ele veio muito na questão do conteúdos diários, né? Eu acho que esse foi o ponto que é, abriu mais interesse, sim, gerou mais interesse do pessoal que veio do online. Então, porque pô, eu fazia muito conteúdo de tudo que é coisa assim que eu faço na minha carteira, né? Mas que são um pouco mais avançados no mercado, ou a própria questão de escolher uma boa carteira de longo prazo, uma coisa fundamentada, né, e tal. Então, isso tudo, como eu ia compartilhando com o pessoal, ia gerando, claro, interesse. Pô, eu recebia sempre, tu faz isso para mim, tu me ajuda, isso que eu não fazia, né? Então, Certo. eu gerei uma demanda dali. E hoje eu sigo fazendo isso, né? Eu faço muito conteúdo diariamente no Entre Altos e Baixas, mas, óbvio, a gente colocou mais essa questão toda semana, toda quarta-feira no escritório, a gente faz ou presencialmente ou online esse tipo de conteúdo. Então, essa semana aqui vamos focar em estruturadas. Pô, semana que vem vamos focar em previdência, por causa que está vencendo o prazo aí da questão da Aham. previdência. Então, a gente vai pegando assuntos aí do momento e vai fazendo bate-papos com os clientes e com convidados. E aí, o processo. Vocês fazem eventos mesmo, ou presencial, online, toda quarta-feira? Isso aí. Agora a gente está fazendo, tipo, a gente fez semana passada presencial, agora essa quarta aqui não teve, porque é final de ano e tal, um pouco, mas normalmente a gente faz isso aí, né? Toda quarta-feira para tentar. A gente entende que a nossa base já é uma base grande, a gente tem na casa de 300 clientes, assim, pelo nosso tamanho, a gente tem um ano e pouquinho, assim, um ano e um mês de casa, né? De X10, então a gente já tem um número legal assim, de clientes, só que a gente entende que
ali a própria base pode nos gerar muito mais e pode gerar Claro. a própria base muito mais, né? Então a gente explora agora esse trabalho. O que esse cara já está absorvendo do que nós temos a entregar e o que ele poderia ter a mais. Então é desde, às vezes, os serviços banking que o BTG tem, às vezes é essa parte de blindagem de carteira, é a questão de offshore, é previdência. Então, sabe, a gente Legal. vai selecionando as pessoas para entregar para eles conteúdo um pouco mais personalizado. Legal, Andrei. Nossa, muito bacana. E também, assim, esses eventos que vocês fazem, eu falo para a turma sempre fazer, né, palestras, eventos, e, em geral, a turma tem muita dificuldade em executar, né? Eles sofrem muito, principalmente nos primeiros. Desde o começo, você já começou a ter sucesso com esses eventos? Tipo, já lotava casas desde o começo? Ou começou também devagar, aos poucos? Como é que foi para você? Olha, a gente fez um agora essa semana que era meio que assim, a gente estava super enrolado para fazer os presenciais mesmo, né? Então a gente tinha feito alguma coisa presencial, mas a gente fazia mais restrito na nossa sala de reuniões, então eu chamava, sei lá, alguém da base, mais alguns convidados, então era pouca gente. O Legal. primeiro grande assim que a gente fez foi agora esse último da quarta, assim, porque para mim, eu não sou muito organizado assim na operação das coisas, né? Aí o time do BTG lá tinha uma pessoa que ajudava nessa organização de eventos e tal, e aí saiu. Pô, daí ela me ajudou com tudo, assim, e aí a gente lotou a casa, sabe? Lotou mesmo, faltou lugar, foi maravilhoso, assim, foi muito bom. Veio a economista-chefe da corretora junto para participar aí, então foi super acima do que a gente esperava e para os clientes também, sabe? Foi, não podia deixar de ter espumante aqui, né, por ser a capital. É verdade. Pô, foi super divertido, além de tudo, e eu tenho certeza que isso é, foi assim, ó. Acho que esse primeiro ter sido tão bom presencial, assim, falando dos maiores, né? Mais aberto ao público, então a gente divulgou na rádio, coisas assim, né? Teve cobertura da rádio no evento, Legal. e aí agora com certeza os outros que a gente vai fazer, não na mesma magnitude, mas, pô, se juntar 10 pessoas aí, 15, 20, cara, é uma máquina de oportunidades, né? Então tem que focar nisso aí, com Eu, certeza. eu, eu gostei, né? Ele falou assim, foi divertido, né? Eu acredito muito nisso. Além da gente, né, buscar para desenvolver nosso negócio, que vai trazer frutos financeiros para a gente, é divertido, né? Você encontrou clientes que acabam virando amigos de alguma forma, né? Colegas, você cria muito carinho por eles, né? A gente cria muito carinho pelos clientes e toma ali um espumante com eles, chora as pitangas juntos quando tem que chorar, né? Comemora os louros juntos também e acaba até ficando mais fácil do cliente levar um amigo, levar um familiar, levar aquele irmão que também pode ter investimentos, né, Andrei? Mas Aham. não é da noite para o dia. Imagino que para vocês fazerem esse evento bacana, devem ter tido vários eventos que não foram tão bacana, que foram 10 pessoas, zero. Eu falo para a turma sempre, gente, quantos eventos eu já fui que foram zero pessoas? Zero. Ou seja, não aconteceu, né? Eu tive que Aham. pegar os pão de queijo e comer. Eu fiquei comendo, jantei pão de queijo, tomei café da manhã de pão de queijo. E pior do que irem zero pessoas, quando vai uma pessoa só, né? Porque quando vai zero, beleza, né? Você fecha ali, não, ninguém fica sabendo. Agora, quando vai um só, você fala, putz, cara, é só você mesmo. Mas faz parte do processo, né, André? Imagino que você já deve ter passado por situações parecidas, no Aham. mínimo, e tá aí com super sucesso, né? Com o escritório rodando e expandindo cada vez mais. Faz sim. E eu vejo que assim, eu falo que internamente também, quando o pessoal está começando, uma forma de tu talvez não sofrer tanto com isso tentar fechar parcerias com empresas, né? A gente meio que montou um pacote assim de benefícios que a gente pode conversar com a empresa, né? Então a gente oferece lá aquela consultoria express para eles. Então, tipo, pô, selecionam as pessoas que tu gostaria. Porque, vamos falar sério, assim, eu como empresário, meu colaborador tá investindo, tem um planejamento de longo prazo, ele tá querendo ganhar mais, ele tá disciplinado financeiramente. É muito melhor para a empresa, muito mais saudável do que ela ter um cara que tá toda semana pedindo vale, adiantamento, tá quebrado financeiramente. Então esse cara ele se torna insustentável, porque ele vai gerar outros problemas, ele vai perder o foco na empresa, ele vai querer fazer um bico em outro lugar, e vai, sabe? E isso vai ser totalmente
insustentável, né, para esse colaborador na empresa. Então a gente tenta fazer, a gente um negócio legal para oferecer para as empresas, seleciona 5, 6, 10 aí do teu time para participar comigo nesse bate-papo. Aí tu já vai ter o quórum, tu não vai precisar ter todo aquele trabalho inicial de buscar o quórum, né? E tu já consegue também divulgar, porque daí tu trabalha um monte de situações ou para a empresa ou para esse quórum que vai estar ali, né? Então eu vejo que é muito mais simples, né? É muito bom de fazer isso. Dá bastante certo também. Dá sim, dá sim. Uhum. Pô, Andrei, cara, obrigado pelo bate-papo, insights aqui fenomenais, vou reassistir depois, anotar alguns pontos, compartilhar e fazer um post, até te chamar para, como é que chama? Co-produzir uns posts aí, porque você soltou algumas frases muito boas, insights muito bons, e trouxe muitos bons exemplos aí para a turma, seu mesmo, de crescimento, né, de plantar, né? Você falou bastante de plantar antes de colher, que eu acho que cada vez mais, hoje em dia, a gente tem mais pressa, né, Andrei? A gente não tem muita paciência, acho que o celular até está deixando um pouco a gente mais ansioso. E nosso mercado, acho que o empreendedorismo, de forma geral, não é assim, né, Andrei? Não conheço quase nenhum empreendedor, tirando as exceções aí, a gente vê que não é de um mês para o outro, de um dia para o outro, são anos aí de construção. E eu consegui, pelo menos, sentir bastante na conversa com você. É algo que eu gosto de compartilhar muito aqui no canal, que não é fácil, não é da noite para o dia, mas que dá para fazer. E, poxa, acredito que é uma profissão incrível, né? Pelo menos não conheço profissões tão boas quanto essa disponíveis aí no Brasil. Eu acho que não tem, tá? Show Eu de acho bola, que. isso. Eu também, para complementar isso, a gente falou sobre empreender e tal, né? Acho que é muito importante o cara que entra para esse mercado, se ele quiser surfar mesmo esse momento do mercado financeiro, que com certeza poder um boom, vai seguir, não tem volta. O cara que sai da poupança, ele muito difícil. Eu conheço muito pouca gente que saiu da poupança e voltou para a poupança, né? Vou falar. Então é um negócio que não tem volta e vai cada vez crescer mais. Só que para o cara ter sucesso aqui, ele tem que se enxergar como empresário, cara. Ele tem que fazer, o horário dele não pode ser horário comum, né? Ele não pode querer bater ponto, ele tem que querer fazer algo a mais para se diferenciar, sabe? Então ele tem que investir às vezes coisas do próprio bolso, se ele quiser ter sucesso. Então eu acho que isso aí, ele tem que se enxergar realmente como uma empresa. Eu tô lá na X10, eu tô em qualquer lugar, pô, não, sou eu, a empresa sou eu, e inclusive o mercado vai te valorizar nesse sentido. Tu é a empresa, a carteira é tua. Então, no futuro, se tu quiser trocar de escritório, o teu passe está valorizado. Então, porque é a tua empresa, né? Então, poucas situações te dão tanta. Hoje, se eu vou abrir uma empresa, Andrei, falando assim, pô, vou lá abrir qualquer coisa. Cara, ninguém vai me ajudar. Eu vou abrir a empresa e vou tocar ficha. Hoje, tu está tendo a oportunidade de abrir uma empresa, de ser assessor, tu é a empresa, mas tu tem toda uma infraestrutura por trás do escritório, da corretora. Então, tem uma demanda muito grande no mercado, então tem que aproveitar isso aí mesmo. Só existe o nosso mercado. Desconheço alguém que te dá dinheiro para você empreender, te dá estrutura para você empreender, né? E ainda a gente pode ter milhões de valor de mercado aí, construindo carteira, escritório e tudo mais. Andrei, obrigado demais pelo bate-papo. Turma, gostaram? Comentem aí no vídeo, deixem um like. Vou deixar aqui os contatos que o Andrei me autorizar, eu vou deixar aqui, né? O Instagram dele, algum e-mail, às vezes de RH, ou dele mesmo aí, para vocês entrarem em contato. E, cara, obrigado demais, parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória, Andrei. Muito obrigado aí, Bruno. Valeu pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar aí conversando e pela disponibilidade de fazer isso num domingo, né? Pô, parabéns. Eu tenho certeza que o cara que nem tu que está fazendo isso num domingo, cara, sucesso é inevitável. Parabéns aí. E eu tenho assessor, o John, né, que é mentorado por ti aí, treinado, né? Ele fala muito bem de ti e ele me recomendou muito fazer esse bate-papo. Então, muito obrigado aí. Obrigado. Vou agradecer ao John também. Valeu, John, por ter indicado o Andrei, foi fenomenal. Valeu, Andrei. Valeu, então. Aquele abraço.